Sejam bem-vindos ao Novo Ciclos Podcast. Hoje nós vamos falar sobre uma realidade que nem sempre enxergamos, mas que influencia nossas escolhas, emoções e nossa caminhada com Deus. A batalha espiritual, a guerra invisível que todos nós enfrentamos. E temos hoje conosco aqui a evangelista Jaque Ribeiro e a pastora e psicanalista Paula Oliveira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala um pouquinho sobre vocês, sobre o que vocês fazem. Essa aqui tem um currículo, né? Sim. Abençoado. Essa aqui também, Paula Oliveira também, não deixa de ter aquele currículo abençoado. E nós queremos aqui hoje passar um pouco, dividir com vocês, né? Um pouco sobre o que é a batalha espiritual, como nós podemos vencer, e que é algo que todos nós estamos vivendo. Fique à vontade. Sim. Vou deixar a Jaque começar para ela se apresentar e falar aí do currículo dela, porque eu já conheço, né? Quando a gente fala do currículo, pode parecer que é algo muito terreno, mas na Terra nós precisamos buscar as instruções do céu. Sim. E na Terra a gente busca também as instruções do mundo espiritual, não é? Isso. Através de estudo, através da busca, da leitura. E a Jaque tem algo aí para falar Muita sobre coisa pra isso, falar pra né? gente, né? Bom, sou formada, no curso de intercessão pelo Informe, que é curso de formação de missionários, lá em Teresópolis. Me formei também no SECRAI como conselheira integral na área da cura e da libertação. E também tive o privilégio de estudar pelo EIFOL, que é uma escola de libertadores, que o pastor Cote, ele atua como professor, e tive a honra também de fazer um seminário com o pastor Júnior Lobo, que é uma bênção. E, enfim, estou caminhando aí, estamos caminhando para conhecer cada vez mais, procurar prosseguir em conhecer o Senhor. Sim. Muito bom. E, pastora Paula? Eu tenho já alguns longos anos aí com o Senhor, né, na área da batalha espiritual. Eu fiz a formação do Instituto da Neuza Tioca, de Batalha Espiritual, em São Paulo, alguns anos atrás. Participei também de uma palestra maravilhosa da pastora Tânia Tereza, a qual também eu sigo ela e aprendo muito com os ensinamentos dela. E na prática, Na prática e na busca diária com o pastoreio. O pastoreio nos leva a botar a prática da batalha espiritual muito diária, né? Muito diária na nossa vida. É o diário. E como psicanalista, o próprio Espírito Santo foi me mostrando como o emocional ele é uma brecha no mundo espiritual para os ataques espirituais, para as setas e para os dardos flamados do maligno, né? E quando a gente percebe isso, eu até trouxe algumas questões anotadas para falar sobre isso, vou abrir até para que vocês, de repente, concordem comigo ou não, mas eu trouxe para falar sobre o desânimo, a exaustão, o pensamento de derrota, que é você achar que nada deu certo, que está tudo errado, nada está dando certo, a visão do nada está dando certo, tudo que eu faço dá errado. A mente pesada e a paralisia, que é o desânimo da fé. Tudo isso está no campo da batalha espiritual e que começa pela mente. Começa pela mente, Pela exatamente. É Quando o um campo espiritual minado. encontra com o emocional, É né? Eu também tinha anotado algo aqui sobre medo, ansiedade, né? Posicionamentos. Precisamos de ter posicionamentos sem perder o foco, Exatamente. né? Isso, tudo leva a posicionamentos. Mas aqui na palavra do Senhor, eu amo Efésios 6. Claro que tem outros versículos que eu acredito que você possa ter também. Mas sobre a armadura de Deus. Quando a gente pega esse versículo e começa a entender ele, porque fala a palavra de Deus, vistam-se de todas as armaduras, de todas. Então não é só a espada, não é só o escudo, não é só o capacete, é
todas as armaduras de Deus. E no capítulo 6 mesmo, no versículo 12, fala assim: pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos falar um pouquinho sobre essas religiões celestiais. Vamos falar assim. Eu gosto muito desse texto quando a gente fala de batalha espiritual. Por quê? Porque esse texto aqui, ele inicia num estágio onde a gente consegue se identificar. Porque quando a gente chega a falar de batalha espiritual, parece que a gente precisa estar forte, que a gente precisa ser forte. E na realidade é muito pelo contrário, né? Aqui em Efésios, Paulo nos orienta, né? Sede fortes no Senhor. No Senhor. Ou seja, a força nunca vai vir de nós. Não, se a gente for esperar a gente saber muito, ou entender muito, Ou estar forte para combater as trevas, a gente está num ledo engano. A verdade é que eu preciso ser forte no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, tudo vem dele. A nossa força e o poder do Senhor. Tudo, nada vem de nós. Numa batalha espiritual, a gente não tem poder contra o inferno. É o Senhor em nós e através de nós. Exatamente. E nós estamos caminhando nesse tempo lá na igreja, na CPM, exatamente nas armaduras de Deus. Todo mês de agosto, todos os ministros que estão indo para levar alguma palavra estão ministrando sobre as armaduras de Deus. E é interessante, né, chegar aqui e deparar, eu gosto muito disso, quando Deus ele testifica daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele está falando, né? Quem tem ouvidos ouça. E é interessante que, para completar esse texto, lá em 2 Coríntios, eu gosto desse texto, 2 Coríntios capítulo 10, do verso 4, que diz assim: porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, dentro daquilo que a Jaque está colocando, né, as armas, elas são poderosas em Deus. Essas armaduras aí, elas são poderosas em Deus. Então, não é sobre a nossa força. Exato. Não é sobre o nosso entendimento, a nossa força. E nós precisamos entender isso, porque muitas das vezes a gente percebe, né, no nosso caminhar, que quando se fala para algumas pessoas em batalha espiritual, quer brigar um contra o outro. Exato. E a minha luta não é contra o meu irmão, não é contra aquele que se levanta contra mim, é sim contra aquele, claro, a pessoa deu uma brecha, mas a minha luta é contra o inimigo de nossas almas. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Mas como eu posso lutar? Quais são as armas que eu posso lutar? A palavra já disse. Mas às vezes é preciso, né, pensar um pouquinho mais. Vamos fazer isso? Vamos, estamos aí. Então, pode falar. Bom, eu gosto de sempre começar criando um entendimento do que é batalha espiritual. Sim. Porque quando a gente entende o que é uma batalha espiritual, de fato a gente sabe como lidar com ela. Né? Diz o ditado que quando a gente vai precisar lutar contra o inimigo, a gente precisa conhecer o nosso inimigo, né? Então é importante a gente saber. Então, dentro de uma batalha espiritual, eu gosto de dizer que o propósito maior da batalha espiritual é entender que a nossa batalha ela começa com oposição das trevas, mas as trevas se opõem a nós? Quem sou eu na fila do pão, né? Não somos nada. Para o diabo, o único interesse dele é combater o propósito de Deus na nossa vida. Então, a nossa guerra espiritual, ela parte do princípio que eu preciso entender que o diabo está tentando o tempo todo contra o propósito de Deus. Então, uma batalha espiritual é entender que o diabo está não querendo me atingir, mas atingir o propósito de Deus em mim. Sim, é um conflito do reino de Deus e as forças do mal. Exatamente. Né? Então, assim, ele está sempre querendo destruir o propósito. E seria tão bom se vamos falar os crentes, né? Os crentes, né? Aqueles que creem em Cristo, entendessem mais isso. Sim. Porque é tão claro aqui dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais.
Mas as pessoas, elas mesmo conhecendo esta palavra, elas têm uma tendência a ir contra a carne, ou Exato. seja, contra o seu próximo. E às vezes o seu próximo é a família, às vezes o seu próximo é o vizinho, o seu Exatamente. próximo é alguém que está em torno dela. Ou né? até mesmo se achar incapaz de lutar. Que aqui é Porque onde eu estava falando acredita sobre. em sua própria força. Exatamente. Igual eu estava falando sobre a pessoa que ela desanima, o Sim. desânimo, a falta de fé. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, a falta de fé, a pessoa começa a desanimar. Ah, eu estou desanimada, eu estou cansada. Vamos para a igreja falando, estou desanimada, eu estou cansada. Aí vendo que a Jaque falou do propósito, Deus tem um propósito na vida daquela pessoa. Exatamente. Aí a maldade, né? O império das trevas já sabe que existe um propósito na vida de todos, temos um propósito, né? Exatamente. E aí Satanás ele já se levanta operando onde? Na mente, que é o maior campo de batalha do ser humano. Investidas, são Exatamente. investidas. É um pensamento aqui, Isso. é um sentimento ali, que você não repreende em nome de Jesus, mas se alimenta, É muito vai importante crescendo. dentro da batalha espiritual para combater ela de forma consciente, né? Porque o mundo espiritual ele é racional. Sim. Então, às vezes a gente pensa, é tudo espiritual, tudo é o diabo. Nem tudo dentro da batalha espiritual é o diabo. Eu acho que quase nada dentro de uma batalha espiritual é o diabo. A gente pensa, o diabo é o maior interessado? Obviamente que sim. Sim. Mas tem muita coisa que a gente precisa discernir do que é batalha espiritual de fato ou do que é realmente uma consequência de uma escolha errada. Exato. Exatamente. Aí fica mais fácil jogar que o diabo tá curioso. Porque E aí eu acho que entra a parte que a pastora Paula falou aqui sobre entendimento, sobre a mente, né? Sobre as batalhas da mente. Sim. Quando eu entendo que o que vem do diabo como proposta na batalha espiritual e o que é realmente uma situação de cotidiano, ou um cansaço físico, ou uma exaustão física, enfim. Desânimo, Quando né? você consegue discernir isso dentro de uma situação, a gente vai perceber que nem tudo vem do diabo. O discernimento é É fundamental. Sim, fundamental. sim. Aconteceu algo, mais ou menos uns 2 anos na minha casa, que estava aparecendo muito rato. Mas era algo fora do comum. Uhum. Eu percebi que era fora do comum, porque eu não deixava nada embaixo, nada assim, acumulado. E aquilo me chamou a atenção. E teve um dia que um desses ratos entrou no meu quarto. E eu falei, filho, tem um rato aqui. Ele pegava a vassoura, quebrou. O rato começou a subir na parede. Ele andava assim. Foi algo que custou para matar. Depois que matou esse rato, eu comecei a orar, repreender. Porque não é, sabe quando você percebe que não é algo natural, não é normal o que está acontecendo? Sim. Eu comecei a orar e repreender em nome de Jesus. Ele conseguiu matar. E depois daquilo não apareceu mais rato na minha casa. Mas as pragas, elas são algo que são manipuláveis pelas trevas. Sim. Então, pragas de rato, baratas, insetos, coisas quebram muito, quebra a torneira, queima a luz, estraga isso, estraga aquilo. A pessoa precisa ter um discernimento para ela entender que a casa dela está sob um ataque. É, Não sei eu se acho vocês que- já viveram isso. É, Tá lavando louça e assim, o copo fazia assim, pá, na parede. E eu fazia assim, meu filho do lado, eu falei assim, fica tranquilo, filho. E continuei orando. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Tem. Ninguém jogar. Tenho parecida. Mas é um ataque espiritual. Sim. Coisas caírem. Então, a gente precisa entender quando a gente está sob um ataque espiritual. Eu gosto muito de gerar entendimento sobre as coisas, Sim. porque quando você entende qual é a causa, você consegue discernir o que está acontecendo. Exato. Isso. Então, dentro de uma batalha espiritual, antes de me amedrontar com as coisas, né, materiais, um Isso. copo que caiu, um rato que apareceu, eu gosto muito de perguntar. Vamos entender? Vamos entender o que está acontecendo. Porque, assim, para todo ataque espiritual, principalmente eu gosto de falar isso em batalha espiritual, principalmente na área da libertação, que nem tudo é realmente o diabo agindo. Tem coisas que são fatos da natureza ou situações. Então, a gente Sim. precisa questionar, né? O que está acontecendo? À luz de Deus, vamos orar? Isso. Vamos buscar entendimento acerca disso? Está acontecendo com frequência? Existe uma brecha? Isso. Existe Tem que parar algo- para analisar tudo. Exatamente. Aí precisa ter essas perguntas, porque quando você questiona, você pergunta, você consegue formar
uma série de informações importantes para discernir se eu tenho que combater aquilo espiritualmente ou naturalmente. Uhum. Né? De repente é um lixo que está atrás da casa, Exatamente. né? De repente é uma situação. Agora, Uma situação óbvio. climática, né? É óbvio. Quando o histórico da pessoa já é um histórico de contatos espirituais, do exemplo, essa pessoa já vem de uma época onde ela foi devota, ou ela frequentou centros espíritas, ou seja, ela teve um elo ali de contato espiritual com as trevas, e ela vem para Cristo, obviamente que o inferno ele vem querendo reivindicar lugar. Né? A Bíblia diz que submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mas para a gente ter um posicionamento de resistência, isso é sinal de que ele vem contra. Sim. E às vezes ele vem materializado, às vezes ele vem realmente com fúria. As brechas, e acontece sim a batalha espiritual nesse nível. Mas eu sempre gosto de priorizar umas perguntas investigativas, né? Para saber de que cunho é aquilo. Porque a gente sabe que dentro de uma oposição espiritual sempre tem uma causa. E quando você encontra a causa, você encontra a porta. O ataque espiritual, a batalha espiritual, ela é como a gente chama de uma psicossomática. Se tem uma psicossomática, né? Se tem uma situação de uma doença, de uma enfermidade, tem uma raiz, tem uma causa. Exato. Se alguém tem ansiedade, tem um motivo dessa ansiedade. Exato. Se alguém tem depressão, tem um motivo por que essa pessoa tem depressão. A depressão e a ansiedade, eles são uma psicossomática. Então, se tem um ataque das trevas, tem alguma coisa por trás. Sim. Tem uma brecha. Eu costumo dizer que nem tudo é o diabo, mas em tudo ele está. Ele aproveita da situação. Ele né? é aproveitador. Ele aproveita. Igual oportunista. E o discernir também, que eu gosto muito de falar, eu aprendi isso, eu acho que o próprio Espírito Santo me ensinou isso, é que eu preciso discernir 3 coisas, sabe? Na minha mente, o que está na minha mente? Sou eu, a minha consciência, o meu pensamento, as minhas emoções? Ou é Satanás? Ou é o Espírito? O Espírito Santo. Eu preciso discernir as vozes que falam na minha mente. Porque senão eu posso estar sofrendo um ataque espiritual e, na verdade, são as minhas emoções. Exatamente. E Satanás está se aproveitando disso. E ele adora se aproveitar de mente passiva, passividade, falta de posicionamento, legalismo. Falta de posicionamento, então... O medo. A gente precisa falar sobre isso, né? Sim. E as armas espirituais que Deus nos deu... às vezes é o que menos a pessoa quer usar, que é a oração, que é a palavra, Exatamente. a leitura da palavra, o jejum, a fé, Exatamente. o perdão, né? Então, assim, queremos vencer, sabemos que temos até a consciência que estamos em uma batalha, mas não queremos usar as armas que Deus nos deu. Quando se trata de medo... Exatamente, eu gosto muito de usar o texto que está aqui em 2 Timóteo, até separei esse texto para a gente ler hoje, que está em 2 Timóteo 1,7, que diz: Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou, algumas versões, mente sã, né? Em algumas versões também fala sobre moderação, mas eu gosto muito de usar a versão do equilíbrio, porque o medo é o excesso de alguma coisa. O excesso de medo sobre as trevas, ou excesso, né? Então, acho que quando a gente encontra o equilíbrio em Deus, entendendo que Ele nos deu poder, né? Amor e equilíbrio, a gente consegue atuar numa batalha espiritual de forma incrível. A gente consegue entender que o Senhor, Ele trabalha, né, no discernimento, nos faz entender que a gente não precisa ter medo do diabo, né? Eu ouvi isso numa batalha espiritual, no seminário de batalha espiritual do Oswaldo Lobo, que eu trouxe para a minha vida. E eu ensino isso para o meu filho, para todos os meus amigos, enfim, que quando se trata de batalha espiritual, ele fala o seguinte: não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Por quê? Porque o diabo, ele é como um cão farejador. Né? Aí a Bíblia diz o quê? Ele é como um cão farejador. Ele vai vir em busca não do seu medo, mas ele vai vir farejando o cheiro do pecado. Então, não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. Eu falei ontem isso para 3 pessoas, que a gente estava conversando, e a pessoa falou assim: não, mas às vezes querendo da gente. Eu falei assim: não temos que ter medo do diabo. Não, de forma alguma.
A palavra de Deus diz que ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar de todo mal. Então, é na palavra que eu creio. Exatamente. Pode se levantar quem quiser. Vou fazer acontecer. Tá, faz, mas não vai adiantar. Em nome de Jesus. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu sirvo. Isso. Então, é isso. Nós temos que ser determinados. E, às vezes, estamos perdendo porque... talvez. Não. E não é assim. Não. E não é brincadeira, gente. A batalha é algo sério. É algo seríssimo. É tão sério que a gente vai ver. Eu quero falar dos nossos irmãos cristãos, os crentes evangélicos. Muitas pessoas elas se convertem após passar por uma prova ou por uma batalha espiritual, elas desanimam. E aí a gente vai entender que tem muitas pessoas que elas estão deixando a fé, elas estão desanimando. Eu tô cansado. Eu já chega. É porque nada dá certo. Porque parece que nada na minha vida flui. E aí a gente vai ver que depois de ter se colocado nessa posição de valente de Deus, aí vamos falar de Elias. Depois de ter se colocado na posição do valente de Deus, veio o que ali? Um cansaço. Veio uma exaustão. Sim. Elias, ele foi para onde? Ele foi para caverna. Exatamente. Porque ele se sentiu cansado e desanimado. O desânimo, ele é uma sensação de uma pessoa que ela não tem mais ânimo para nada. Não é? Ela não quer mais fazer nada. O desânimo é o contrário do ânimo. Exato. E o Senhor, ele está falando que ele nos deu ânimo. Aí onde você leu, eu estava até tentando achar na minha versão aqui, que o Senhor não nos deu espírito de covardia. Exatamente. Né? Ele não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de coragem e ousadia. A ousadia. E aí o desânimo vem. O que é o desânimo? O desânimo, ele é uma seta de Satanás. Para alguém que pelejou uma batalha, que batalhou uma batalha pelo casamento, que batalhou uma batalha pelos filhos, pela igreja, pelo ministério, pela sua própria vida, e parece que em algum momento aquilo causou um cansaço. Esse cansaço agora é o quê? É o ataque espiritual para que essa pessoa pare. E quando a pessoa para, é tudo que as trevas desejam. Exatamente. Ela está alcançando o objetivo dela, é paralisar, é tirar, é dar o desânimo da fé. Quem desanima na fé? Na verdade, quem desanima a fé, não vamos entrar aqui em questão de calvinista, Darwin, nada disso, mas quem desanima na fé, na verdade, nunca teve na fé, né? Segundo a teoria calvinista. Mas se a gente for olhar de uma certa forma, o cansaço da fé, ele é um ataque espiritual. Sim. Ele é uma forma que Satanás vem para atacar aquela pessoa que está lutando, que batalhando, e aí Satanás vem para desanimar aquela pessoa, para que ela não chegue aos lugares que Deus tem para ela, trazendo um desânimo para ela apostatar da fé. Tem até um nome que pode estar se trocando agora para desânimo. Está nas mãos do Senhor. Estou descansando no Senhor. Tem essa confusão do descanso e do cansaço. Mas estou descansando no Senhor, porque eu creio que Deus é poderoso para fazer, para restaurar, para trazer meu filho, meu marido, minha esposa de volta. Mas eu estou descansando, mas eu não oro. Eu estou descansando, mas eu não jejuo. Eu estou descansando, mas eu não leio a palavra. Eu não profetizo palavra de vitória, de vida sobre a minha casa. E aí, com certeza, vai vir um desânimo. Eu gosto de falar, né, da seguinte forma: o lugar do descanso, ele não é um lugar que a gente precisa frequentar de vez em quando. Por isso que a gente, às vezes, cansa no nosso dia a dia cristão em batalhas. Porque o Senhor não nos fez para batalhar na nossa força, como a gente falou aqui. Então, esse é o ponto 1. Às vezes, a gente está em guerras que a gente está batalhando com a força do nosso braço. Que guerras que a gente a Bíblia diz o seguinte: maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. Não é na força do braço do outro, é no seu próprio braço. Então, às vezes, a batalha espiritual, ela cansa e dá desânimo porque a gente não aprende a acessar o lugar do descanso. Exato. Qual é o lugar do descanso? É o sabate de Deus, que eu costumo dizer, né? É guardar
a nossa vida, a nossa mente, a gente é corpo, alma e espírito, Espírito, tricotômico. Sim. Então, é por isso que a gente está aqui. Paulo representando a mente, eu falando de batalha espiritual. Enfim, a gente está debatendo sobre isso. Nós somos corpo, alma e espírito. Se a gente não aprende que o nosso corpo precisa de cuidado, precisa de descanso, a gente está pecando contra Deus. Sim. Se a gente Então, não... templo do Espírito. Se a gente não cuida e não administra as emoções, a gente vai chegar uma hora que a gente vai surtar. Vai Essa é a soltar, o corpo verdade. vai gritar. Vai gritar. aí- E se a gente também não aprende a guerrear as guerras, que a Bíblia fala aqui próprio em Efésios 6:10 o seguinte, que a espada é de quem? É do Espírito. E a espada não é nossa. Então, a força de manejar a espada não está em nós, está no Espírito. E às vezes a gente quer guerrear espiritualmente com as nossas armas. E aí mora... Aí vem o cansaço, aí vem o esse desânimo. extremo. Por quê? Porque você está lutando, e aí, aos seus olhos, né, Exatamente. não está vendo resultado. Ainda estão sujeitos a ouvir. Eu entrei para a igreja, as coisas pioraram. Isso a já gente ouve ouvi, muito, já. A gente ouve. Não é? Foi depois que eu entrei para ele. Não, a escama dos seus olhos caíram. Isso, o inimigo já não gostava de você, já não gosta mesmo Desde o princípio, desde o né? princípio, Porque ele o fez da propósito sua da mão. nossa vida vem lá Né? antes de ser gerado no ventre. Exatamente. Então, assim, a pessoa entra, aí entra o que ela falou, não suporta o processo que tem do dia a dia, da transformação, porque é renúncia. Não dá para você falar, eu sou cristã, e se não tem renúncia. É porque, veja bem, a pessoa, quando ela aceita Cristo, tem pessoas aceitando a Cristo por propósitos errados. Sim. Então, quando o propósito é errado, a tendência é que fique pesado. Uhum. Então, se a Se torna pessoa fardo, aceita né? Cristo porque a vida financeira dela tá ruim, a pessoa aceita Cristo porque o filho dela tá em coisas erradas, o marido traiu. Eu conheço diversas pessoas que foram para a igreja porque o casamento estava ruim. Ela não foi por causa de Cristo. E ela ficou na igreja em busca da melhora do casamento, e não por Cristo. Isso é muito comum. E aí, o que acontece? O peso é grande, porque não há uma transformação de mente, não há uma transformação de nova criatura. Não se submete, né, Não, à transformação genuína, né? A nova Que é a criatura, renúncia. cadê a nova criatura? Então, isso fica pesado. Agora, quando a pessoa ela vai para a igreja, que ela precisa, que ela entende que a vida dela sem Cristo não dá mais e que ela precisa de Cristo entrar. Aí eu gosto daquele versículo que eu não lembro agora, talvez vocês vão lembrar, que diz assim, aquele que teme, ama e obedece ao Senhor, as bênçãos seguirão. Você não precisa correr atrás das bênçãos. As Exato. bênçãos Então, não- eu tenho que aprender quem é Cristo para eu poder aprender a obedecer, que eu só obedeço aquilo que eu conheço. Uhum. Eu só amo a quem eu conheço, né? Uhum. E eu só temo aquilo que eu conheço. Por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Porque quanto mais de Deus você conhece, mais livre de você mesmo você fica. Exatamente. E a mudança que eu quero ver em você, ela primeiro começa em mim. Tem que começar em mim. E quando eu obedeço, temo e amo ao Senhor, as bênçãos me seguirão, aí vai ser bendito, né? Igual tá lá em Deuteronômio, as bênçãos virão. Bendito Aí será. bendito em todas as áreas. Exatamente. Entrada, Mas enquanto saída. eu tô na igreja porque eu quero barganha, tô na igreja porque eu quero um bom casamento, tô na igreja porque eu Porque quero eu não quero ir pro inferno. porque tem eu não muito quero ir isso. pro inferno. Por medo do diabo, né? Eu fiz uma pergunta esses dias lá na CPM, eu pergunta para quem está do seu lado aí, pro seu irmão, por que você está na igreja e por que você é da igreja? Porque tem um monte de gente que fala, eu sou da igreja. Me fala eu sou da igreja, né? Para ter uma mudança, eu quero uma mudança na minha vida financeira, né? Eu quero que Deus atue Porque aqui. eu reconheço que eu preciso de Jesus, que eu não sou nada. E se não for assim, Satanás brinca. Brinca. E aí acaba que aí vem as confusões, né? Porque muita gente vive enrolado financeiramente. É um exemplo, né? De batalha espiritual que às vezes a pessoa não discerne. Eu gosto muito de entender isso. A pessoa vem com um diagnóstico de falência, né, financeira. Até onde isso daí é maldição ou até onde isso é natural? Aí eu vou e faço a seguinte pergunta, tá? Você administra suas finanças? Administração, é sobre isso. Primeiro a gente tem que pensar nisso. Exatamente. Como que é os seus gastos?
né? De repente a pessoa não está precisando de uma libertação, às vezes ela está precisando de uma Aprender de- conscientização de que ela precisa administrar o seu dinheiro. Isso vai também para a área familiar, né? Porque na minha área de trabalho, como psicanalista, terapeuta de família, eu atendo muitas famílias. E aí nós sabemos que Satanás, ele quer destruir a família, porque a família é a primeira instituição criada por Deus. Exato. É a menina dos olhos de Deus. Então Satanás, ele quer destruir a família de qualquer maneira. E aí, às vezes a pessoa ela vai para a igreja para mudar o casamento dela, mas ela mesma não entende que ela precisa de transformação, de mudança. Exato. Ela quer que o Precisa, né? marido mude. Ela quer que o marido mude, que Satanás está alvejando o casamento dela, mas ela não olha para ela própria. Então, como a Jaque está falando, primeiro tem que ver o raio-x. Fazer um O filtro. raio-x dessa batalha espiritual aí, É. né? O que está por trás dessa batalha espiritual? Como ela falou da finança, eu falei aqui da vida familiar, talvez da vida ministerial, Uhum. talvez da vida profissional, né? Tem batalha espiritual por quê? É batalha espiritual ou é a pessoa que não está posicionada como ela deveria? Porque se tem batalha espiritual, vão ter várias coisas, como nós falamos aqui, né? Pensamento de derrota, tem gente que tem pensamento negativo. Uhum. E um negativismo que fica abrindo brechas. A pessoa não consegue enxergar as não bênçãos enxerga. do Senhor. Não consegue. É sempre É na muito comum. murmuração, na reclamação. E a gente sabe que a murmuração é porta para todo tipo de espírito, né? Para Exatamente. ingratidão, enfim. Deus nem Isso. recebe aquilo ali. Raiz de amargura, né? É. E a pessoa não anda, e a vida da pessoa não anda, não sai do lugar, não Fica caminha. sempre na mesma. Não caminha. E aí essa batalha espiritual da mente, né? Eu não sei se vocês já conhecem o livro, eu já li, O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Ela fala muito sobre isso, sobre Sim. sermos alvejados na mente o tempo todo. Foi assim até que surgiu o projeto Mentes Transformadas, né? Através de eu lendo esse livro dela e estudando muito sobre isso, e o Senhor me levando em Romanos 12, aonde o Senhor está falando ali, transformai as vossas mentes. Exato. Porque se não houver transformação de mente, vai ter ataque espiritual e você não sabe se é um ataque espiritual Exatamente. ou se é você. Então, assim, eu entendo que nós precisamos ter discernimento, né, para poder entender quando é o inimigo de nossas almas, quando são as nossas emoções que estão gritando, Governando. né, Sim. governando, né? Sim. Mesmo porque, né, quando a gente vem para 2 Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo está nos instruindo, nos ensinando que as armas das nossas milícias não são carnais, elas são espirituais. Isso aí. Então, eu preciso entender esse processo. Eu estou sobre um ataque espiritual ou são as minhas emoções sendo atingidas pelo comportamento de alguém? Exato. Porque o comportamento de alguém mexe nas minhas emoções. Completamente. Pode me deixar com uma irritabilidade, pode me deixar oprimida, pode me deixar irada, né? O comportamento de alguém. Mas as setas malignas também, elas trazem essas mesmas sensações, não é? Exato. Então a gente precisa entender. Estamos sendo alvejados por setas malignas ou são as nossas emoções em conflito? Exatamente. Exatamente, é isso aí. Bom, temos aqui também a evangelista Jaque, né, Isso. com os livros, que vai nos apresentar alguns livros Isso. que creio que vai ser muito bom, né? Porque ela vai apresentar para a gente e vai nos indicar para a nossa leitura. E também ela vai falar um pouquinho sobre... ela é assessora de eventos, casamentos, Exatamente. né? Isso é uma batalha também espiritual. Não deixa de ser uma batalha espiritual, porque é família, Sim, a gente tem. né? Verdade. Esses livros aqui que eu trouxe, alguns do meu acervo lá, eu trago Orando a Palavra, que é um livro de cabeceira, onde eu faço as minhas orações Muito bom. baseadas na Bíblia, né? Eu falo que orar a palavra não tem outra forma. Não tem erro. Não tem erro. Você não vai O errar. mundo espiritual não obedece repetição, né? É a Isso, palavra. é a Nossa palavra. luta tem que ser a base bíblica completa. E aqui, físico, psicológico ou espiritual, do Alcione Neri, que eu Isso é muito gosto bom. muito, porque a gente se confunde um pouco, né? Lidar com batalha espiritual, muitas vezes, tem gente que confunde.
o que é psicológico, o que é físico. Às vezes a dor é de cabeça, porque veio de um enjoo e a pessoa Já acha que é uma seta. já é uma seta e né? confunde tudo. Nesse livro, o Alcione conta, né, as experiências que ele vivenciou como pastor, psicólogo, e ele consegue trazer uma clareza muito bacana pra gente. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre seta, né? Que os crentes falam muito, né? Sim. Ah, recebi uma seta. Como assim? A palavra não me diz que eu estou revestida? Sim, sim. A palavra não me diz que Deus dá ordem aos seus anjos a meu respeito para me guardar? É por isso que é a importância de orar a palavra, mas também viver a palavra. Como é esse recebi uma seta? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque nós somos corpo, alma e espírito. E é por isso que a gente está falando da mente Sim. e do espiritual, né? O diabo, ele nunca desiste de tentar atingir a nossa alma. Porque ele tenta jogar a seta, as setas que ficam aí ao redor, ao Sim, nosso redor, derredor. né? Derredor, né? E ao redor do Senhor estão os anjos do Senhor. Mas quando existe brechas, as setas, elas invadem ali o território, né? A gente fala que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao derredor estão os demônios tentando a todo tempo nos atingir. Então não seria uma brecha? Eu, Sim, por exemplo, eu, certamente. Renata, falando assim, ah, recebi um ataque, recebi uma seta. Eu já estou com brecha para Sim. O que essa acontece? palavra. Porque verbalizar, o que a gente verbaliza é muito Exatamente. sério. A Bíblia diz que o ungido do Senhor, o maligno não toca. Né? Então, a ordem é que o maligno não tem poder de nos tocar, porque sobre nós tem um exército de anjos. Aqui, nesse momento, tem um exército de anjos ao nosso redor. Porém, quando existe a brecha, é por Sim. isso que a Bíblia diz o quê? Também, em Efésios, antes de te mandar orar, o que a Bíblia te fala? Vigiai. Antes de orar, Vigiar e orar, né? você vigiai e orai. Então, o vigia está o quê? A atenção para que na oração não haja, não tenha que ter esse ataque. Para que o Satanás não encontre ali a brecha para te atingir. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Sim, Efésios 6 está nos instruindo a usar as armas da fé, Sim, né? As exatamente. armaduras de Deus. sim. E aí, o que eu penso é as armaduras, quem usa armadura? Quem usa armadura é quem vai para uma batalha. Exatamente. Então, se Deus tem ali para nos revestir de armadura, essas armaduras, elas precisam estar em nós justamente por causa das setas. Porque ele vai lançar o tempo todo. O Sim. tempo todo. O tempo Elas ficam, a Bíblia fala que, né, as flechas, né, de Satanás, elas ficam o tempo todo aqui, ó, Os dardos inflamados. os dardos né? inflamados do maligno, tentando achar uma brecha. E é por isso que a gente tem que estar aqui, ó. Orando a palavra, porque não vai ter erro. É isso. Eu tenho. Eu sempre falo sobre isso, quando estou falando desse sentido da palavra, armas que nós precisamos usar. A palavra, que é a verdade, a obediência, porque quem caminha em obediência está sempre guardado, não é? Exato. E o amor. Então, se eu amo, temo, obedeço e ando na verdade, que é a palavra, eu estou revestida de armas, de armaduras contra esses dardos que estão soltos aí, né? Nas regiões Isso não celestiais. quer dizer que nós não vamos passar por lutas, por provações, mas a diferença é que nós sabemos em quem nós temos crido. Exatamente. Porque aí eu já vejo as provações, né, talvez vocês tenham uma ideia diferente de mim, mas as provas, elas provêm do próprio Deus. Sim. Então, alguém pode ficar enfermo e não é uma seta, não é Não, uma enfermidade exatamente. maligna. Com É uma certeza. prova da parte de Deus para aperfeiçoamento, para uma mudança de nível na vida daquela pessoa. pra Apesar um de testemunho. muitos achar, mas Deus não vai colocar, não é sobre Renata, Deus colocar a enfermidade. Eu costumo dizer que às vezes, muitas das vezes a gente acha que Satanás e Deus estão no mesmo patamar. Muitas pessoas pensam isso. Numa guerra espiritual, o diabo e Deus estão ali batalhando. Não existe uma batalha entre Deus e o diabo. Deus sabe Deus está acima de todo o todos. principado ou potestade. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? O diabo é um serviçal de Deus e a gente precisa crer isso numa batalha espiritual. Então, até para que Deus permita, principalmente no crente, lavado e remido no sangue de Jesus, para que o diabo toque nesse crente ou lance setas, precisa que haja uma legalidade. Sim, Ele sim, precisa sim. que haja uma abertura. sim. Sem isso,
né? Exatamente. Então Deus está ali no comando de tudo. O diabo não comanda nada na vida do crente. E a gente vai entender que as pessoas pensam que o livro de Apocalipse, né, é um livro, é claro, é um livro profético, é o livro da revelação daquilo que está por vir, mas Apocalipse 9 vai dizer sobre isso. Quando vai tocar a quinta trombeta, né, que vai abrir o abismo, Deus, ele que abre, ele que permite que abre, ele que permite que venha todas as demandas malignas sobre a terra, mas ele dá ordens. E aí ali ele vai dizer que é para não tocar nos selados dele. É isso. Então Deus sempre dará ordem a nosso respeito para nos Sim. guardar. Sim. Eu estou lendo esse livro aqui que fala Luz nas Trevas. Esse livro aqui fala mais ou menos sobre o que você disse agora. O inimigo de nossas almas, né? Ele tem, assim, como posso dizer? Ele pode, se ele quiser, ele manda consegue matar milhares de pessoas, mas Deus não permite. Mas se ele, né, pudesse matar, ele mataria. Mas Deus não permite. Mas como ele faz? Ele começa a ir trabalhar na mente das pessoas, para que pessoas, aí por isso que a gente vê guerras, a gente vê, né, então, pessoas que vão dando legalidades a ele, Isso aí. e aí sim ele vai trazendo, né, tanta desgraça como nós vemos hoje aí, pessoas que vão dando lugar para o inimigo acabar fazendo Exatamente. essa ruaça que a gente vem aí, né? Então, assim, nós temos que realmente... ele não tem permissão para chegar e fazer de uma vez só matar assim, Não. 2.000 pessoas. Mas ele pode, através de setas malignas, dados inflamados, e começar a trabalhar na mente, instruir pessoas Exatamente. para Nas poder chegar brechas. nas brechas que são dadas, né? Exatamente. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre ser assessora de eventos. Como você falou, travar batalhas espirituais quando se trata de família, isso é real. Eu falo que eu trabalho por propósito, né? O que Deus colocou na minha mão não foi um trabalho, foi uma missão de conduzir ali famílias ao sonho, né? Eu amo trabalhar com isso e, de fato, já peguei muitas vezes batalhas espirituais, porque é uma luta para vivenciar, né, a realização e a condução da primeira instituição sagrada, que é a família. Então, ter realmente realização de casamento, eu travo bastante batalha. Né? Já vivi uma experiência incrível de conduzir casamentos e sentir a presença do Senhor, de cair de joelhos e perceber ali, Senhor, e agora? Eu preciso me levantar daqui. Eu estava num quarto da noiva, a noiva tinha acabado de orar com a família, a presença do Senhor era real ali naquele ambiente, e ali eu caí de joelhos orando e louvando ao Senhor junto com aquela família, vivenciei experiências como essa, já vivenciei experiências contrárias a essa, né, de guerra, de ter uma noiva e a família ligar para mim, olha, entra em oração por nós, a minha filha se acidentou, enfim, você pode orar? Algumas coisas acontecem. Acontece para tentar impedir aquilo. E a gente perceber nitidamente ataques espirituais e entender. Aí eu entendo por que o Senhor me colocou nessa profissão, né? Quando guerreia. E já vi muitas coisas assim. Mas sou feliz porque amo o que faço. E acho que quando você conduz aquilo com amor, né? Deus te abençoa de forma abundante. Então, eu me sinto muito privilegiada nessa profissão. Benção. Eu pude vivenciar a Jaque como cerimonialista, né? Como essa pessoa que realiza sonhos, porque ela realizou parte da promessa de Deus na minha vida, que foi o cerimonial do meu casamento. E pude ver quanta autoridade a Jaque tem, que o próprio Deus deu a ela sobre esta profissão, porque eu estava muito aflita no dia do meu casamento, para que tudo se cumprisse de acordo com o que Deus tinha me mostrado, né, Jaque? Verdade. Não foi um casamento simples, tradicional, né? Foi muito profético. Foi muito profético, né? Foi. E eu estava ali naquele anseio de que tudo corresse bem. E aí a Jaque chegou até o carro e eu comecei a falar e ela olhou nos meus olhos naquele momento e ela disse, calma,
você confia em mim? Exato. Falei, confio. Aí ela, então quem está no comando agora sou eu. É Ui. isso. Para um colérico ouvir alguém dizer quem está no comando sou eu. E, olha, sou eu que estou no comando agora. E aquilo, na hora eu olhei para ela assim, arregalei um olho. E se calmou. Aí eu- Acalma ou se acalma? Se acalmou. Aí ela, eu sou uma das maiores cerimonialistas do Rio de Janeiro. Você confia em mim? Eu confio. Aí ela, então calma, eu estou no comando agora. Eu parei, olhei para ela, entendi ali naquele momento, né, que havia uma autoridade sobre ela para realizar aquilo que o próprio Deus chamou ela para fazer, É verdade. né? A profissão se une ao ministério. É verdade. É. É porque a gente acredita que tem vezes, pela insegurança de uma noiva, muitas vezes é uma insegurança natural, a noiva às vezes ela quer tomar a frente, né, na administração das coisas e não é esse papel, eu tô ali para isso, para impedir Pra que que ela as não coisas tenha- saiam errado, né? Exatamente. E aí a Paula estava ansiosa, não vou fazer assim, vou fazer assado. E eu, calma, Paula, você confia? Vamos lá, confia, você está diante de uma mulher que sabe o que está fazendo. Eu sei, eu entendo do que eu tô fazendo, vai ser lindo. E ela confiou, né, Paula? Ai, foi lindo, Foi lindo gente. demais. Foi lindo. Eu fui uma das Foi madrinhas. Verdade. Eu fui uns que Uma também, honra para mim. né, no ato profético. Foi, caramba, foi muito lindo. E Foi saiu muito tudo bom. perfeito, pra honra e E glória glória de do Deus. Senhor Glória do Senhor. Jesus. Exatamente. Foi. E é assim, a nossa batalha é dia a dia, são muitas vezes invisíveis, mas são reais, Sim, né? E em nome de Jesus nós vamos vencer. Talvez você esteja passando por alguma batalha agora, por alguma situação na qual você está assim, caramba, não tem mais jeito para mim, não sei como lidar. Eu te convido a dobrar teu joelho e colocar toda a sua dificuldade, tudo aquilo que está dentro de você, fale para o Senhor. E depois você pare para escutar. sim. Porque nós temos aquela maneira de falar. Exatamente. Amém. Amém. E bom, vai resolver. Não, mas calma, ele vai falar, ele vai te dar um direcionamento. Exatamente. Ele vai, nem que seja uma paz que você vai ter. Se é para falar, você não vai. Ele vai fazer do jeitinho dele. E a forma que o Senhor faz é perfeito. Boa, perfeito e agradável. É Né? verdade. É Perfeito, perfeito. Então tá, esse livro eu gostei muito, eu quero ler esse outro livro também. Eu gosto muito de Cura pela Palavra. Uhum. Eu gosto muito desse livro também. Esse livro é um dos livros que me confrontou muito. É Cura pela Palavra e Lealdade. E de lealdade. Nossa! Também é de batalha espiritual. É. esse Ok. livro. Teve um dia que eu Lealdade, comecei a ler, lealdade. você tá contra mim ou a favor de mim? Coloquei o livro lá, aí depois É um de confronto. 2 semanas que eu consegui pegar no livro. É confronto, mas vale a pena. Muito, muito Indico mesmo. muito esse livro. Mas estamos chegando no final. Que tempo bom, né? Tempo agradável. Passamos um tempo agradável Precioso. aqui. Nós esperamos, em nome de Jesus, que você tenha sido alcançado por esse tempo que nós passamos aqui, né? Sim. Então, nossas considerações finais, as nossas convidadas, nossas amigas, irmãs em Cristo, pastora Paula. Amém. Quero agradecer mais uma vez, né, o podcast Novos Ciclos, a pastora Renata, pelo convite. Sempre muito bom estar aqui. E quero apresentar o nosso instituto, o Instituto Vida, né, de Terapias Integrativas, que fica na Rua Léa Cabral da Cunha. Nós somos um instituto de formação de terapeutas, de psicanalistas, terapeuta de família. E se você tem interesse em se tornar um terapeuta, um psicanalista, sente que tem em você essa necessidade de ajudar, né? Porque eu falo que o chamado para ser um terapeuta, ou ser um psicanalista, um psicoterapeuta, nasce de dentro, né? Aqui o Instituto Vida nasce de dentro. A pessoa tem o desejo de ouvir o outro, de ter uma palavra para o outro, né? E aí, ali no Instituto Vida, que fica no centro de Itaguaí, na Rua Léa Cabral da Cunha, nós somos um centro de formação de psicanalistas e psicoterapeutas e terapeutas de família. É isso.
Olha, eu já fiz bastante curso lá e, ó, É verdade, é benção. Eu comecei a minha mentoria ali, né, com ela, né? Que bênção. Há Paula é uns, uma bênção. uns 4 anos atrás, a mentoria, É, bastante. quatro Ou mais, acho que uns 5 fazendo, anos já. fazendo uns 3 anos de mentoria. Isso. Uns 3 anos de mentorias depois com ela, gestão, né? Gestão das emoções, terapeuta de família, família, gestor emocional, fez constelação, familiar. e estamos aí, para a glória de Deus. Amém. Jaque, Quero evangelista muito, Jaque. muito agradecer pelo convite, me senti muito honrada em poder falar, né? Um pouquinho, né? Aqui é bem pouco mesmo do que a gente pode falar, mas de forma intensa, né? Sim. E pela oportunidade que você tem, pastora, de abrir isso na internet, como poucos Amém. fazem, mas a internet ela tem um poder muito grande de chegar onde às vezes a gente não pode com nossos pés. Sim. Né? E aqui a gente está tendo essa oportunidade, então eu sou grata a Deus pela sua vida. Que Amém. Deus continue te sustentando. Agradeço a pastora Paula, né, por me ladear aqui, foi maravilhoso. Obrigada, pastora. Mais uma vez, obrigada, pastora Paula. Eu que agradeço. Eu costumo dizer assim que aonde meus pés não podem ir, que a minha voz ecoe, É isso. Isso é muito bom. ecoe, né? Então eu sempre faço que é um presente de Deus, É uma né? estratégia de Estratégia, céu. com certeza, com certeza. Vamos agora falar um pouco dos meus patrocinadores, né? Hoje eu estou aqui. Vamos lá. Bom, hoje meu look, né, é da Oficina 16, parceria com a Oficina 16, lá no Feirão das Malhas, na loja 295, corredor 8. Você pode ir lá procurar a Elizabeth, procura a Renata, elas vão estar sempre lá para poder te atender. Então, o look de hoje, parceria da Oficina 16. Madame Formosa também trabalha com números plus size, do 50 ao 64. Instituto Vida, né, que a pastora Paula já apresentou para vocês. A COF, né, o Centro Odontológico, doutor Sandra, ali na Estrada Ari Parreiras, no centro de Itaguaí mesmo. Temos o mercado Pague Leve, esse é o da reta, na direção do Marcelo, e temos aqui também na Rua da Prefeitura, né? Temos um aqui também. Exato. Burgueso, hamburgueria artesanal. Que delícia. Maravilhoso. Quem já comeu? delícia. Quem já? Uma Muito delícia. bom, muito Muito bom. bom. Muito bom, uma delícia. Ó, é só ligar, fazer o seu pedido. Rômulo, ó, muito bom. Total 10 é proteção veicular. Só entrar em contato com o Renato Granjão. Proteja o seu bem. Tempero doce, beijo no coração, Priscila. Tempero doce também é uma delícia. A gente vai lá, fica Maravilhoso. assim, né? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Parabéns. E Novos Ciclos Podcast agradece. E ficamos por aqui até a próxima, permitindo o Senhor. Beijo. Amém. Beijo.